A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui conosco em mais um programa Vida com Deus e hoje vai ser muito especial. Eu estarei entrevistando o pastor Jason Oliveira, da Assembleia de Deus Santificados na Palavra. E eu vou estar entrevistando o pastor Maxwell, que é o pastor da Igreja Batista Lagoinha, em Belém. Vamos ter louvor e adoração, vamos ter palavra de Deus, pregação da palavra, vamos orar pela sua vida. Então, fica conosco, compartilha com seus amigos que ainda dá tempo. E vamos começar com música, pastor? Vamos lá. Bora começar para cima? Vem com a gente. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Hoje nós estamos aqui com o pastor Jason. Eu não vou nem falar a igreja, ele vai estar se apresentando, né? Eu vou deixar isso aí para ele, vai se apresentar. Pastor, já queremos te agradecer, né, pela sua presença. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor se apresentasse para o nosso público, falasse, né, a sua igreja, aonde fica, né, para quem quiser visitar também. O senhor pode ficar à vontade. Marcelo, uma honra estar aqui. Louvado a Deus por essa oportunidade. Eu sou o pastor Jason Oliveira, da Assembleia de Deus, Ministério Santificados na Palavra, e a nossa igreja está ali no Curió-Utinga, ali próximo dos tubos da chamada João Paulo II, né? Legal, bem pertinho ali do parque, né? Não tem como errar, né? Lembrou? O Parque do Utinga ali chega na boa, né? Pô, muito bom. Pastor, a gente hoje queria conversar um assunto que eu acho que tem sido assim, bem polêmico, né, no caso, pelo que nós estamos vivendo, que é essa pandemia. Eu queria saber, assim, da opinião do senhor, o papel da igreja nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia 2020, aí 2021 o pessoal quer ficar uma tranquilidade, mas a gente está vendo que a tendência também está piorando. O que o senhor acha? Qual o papel da igreja, né, nesse momento de pandemia? Bom, pastor Marcelo, acredito que o papel da igreja
nos seus 2000 anos que a igreja está atuante, ela é o mesmo, independente das circunstâncias, independente da situação. É de pregar a palavra. E nós temos recebido de Deus essa missão, essa responsabilidade. E mesmo num quadro pandêmico como que aí está, nós não podemos de forma nenhuma nos desvencilhar do nosso chamado. Agora, é claro, se nós estamos falando de um período de pandemia, alguns cuidados são importantes, necessários e eles devem ser respeitados. Mas a Igreja do Senhor Jesus, de modo geral, ela foi chamada para fazer a diferença não quando o vento é favorável, mas também quando o vento é contrário. Então eu tenho uma palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 15, verso 16, que Paulo traz a seguinte recomendação: vede como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quer dizer, os dias não vão melhorar, pelo menos não é isso que nós acreditamos, com base até nas profecias bíblicas. A Igreja do Senhor, ela é chamada para fazer a diferença, e essa palavra remir o tempo significa aproveitar o máximo, da oportunidade. E aproveitar o máximo nesse contexto significa cumprir com a missão que Deus nos deu. Os dias não vão melhorar, mas o que pode melhorar é a maneira como eu, como ministro do Senhor, alguém que foi chamado por Deus, vou cumprir a minha parte, vou fazer a obra que Deus quer que eu faça, que é de pregar a sua palavra e chamar vidas ao reino. Pastor, o senhor falou algo assim que eu concordo com tudo que o senhor falou, de verdade mesmo. Agora o senhor falou algo que eu achei assim, que é interessante, que as nossas igrejas, eu vou falar igreja em geral, ela tem esse compromisso que não tem como mudar, a gente sabe disso. E mais ainda, como o senhor falou, a gente vai cumprir todos os protocolos que tem que ser cumprido, porque a gente cumpre Sim. o que está na lei, também, assim como Jesus fez, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ele não queria negligenciar a lei. Agora sim, eu queria que o senhor fizesse um breve comentário, que é algo, às vezes, as pessoas podem até ficar chateadas, mas não é para você ficar triste, não, é para você se alertar. Tem um ditado popular que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Eu não concordo. Para mim, a ocasião só mostra quem é o ladrão, porque o ladrão já é o ladrão. Agora, será que a gente pode dizer que a pandemia mostrou quem era o crente fraco? Porque a gente vê assim, não é que... A gente tem visto algumas igrejas nossas assim, meio capenga nessa área, o pessoal com medo do Covid, com medo do vírus, com medo da morte. Eu não consigo entender o crente com medo da morte, Bem, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, o que o senhor acha disso aí? Bom, vamos lá. Romanos 12, verso 11, a Bíblia diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aí a pergunta é a seguinte: há uma outra maneira de servir ao Senhor que não seja sendo fervoroso? Eu acredito que não. Nós devemos continuar fervorosos. Quem é o fervoroso? É aquele que, independente das circunstâncias, ele continua cumprindo com o seu papel. A minha ideia em relação a essas pessoas que na pandemia esfriaram é que, na realidade, elas já eram frias. E isso, obviamente, veio, vamos dizer assim, a encorpar, a intensificar a partir da oportunidade que essas pessoas tiveram, por exemplo, de ficar em casa no momento, que foi decretado o lockdown e tudo mais. Mas quem é fervoroso, ele não se deixou abater pelo lockdown, ele não se deixou abater pela pandemia, muito pelo contrário. Ele revelou que o verdadeiro caráter do cristão, ele se manifesta em tempos de dificuldade, em tempos de luta, em tempos de prova. Eu sei que eu estou falando com muita gente que a dificuldade, a luta, a prova, principalmente nesse período pandêmico, não te tirou da presença de Deus, mas pelo contrário, te colocou ainda mais no centro da vontade do Senhor. Verdade, pastor. Assim, a gente entende, Pessoas perderam entes queridos, Pessoas, às vezes, a própria pessoa adoeceu, a gente entende isso, Mas assim, a gente não pode negligenciar a nossa missão, Que é pregar o evangelho e fazer a diferença, como o senhor falou. Interessante o pastor Adriano, Casanova, o secretário da Sociedade Bíblica do Brasil, quando a gente começou a fazer o trabalho
com a população ribeirinha, ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Que ele falou assim, essa é a hora de mostrar realmente quem nós somos, né, para aqueles que estão necessitados. E aí, para a gente fechar esse momento, né, muito legal, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, né, para falar para o nosso público, né, a sua opinião, falar sobre, né, como pastor, ou seja, a sua consideração final sobre esse assunto que a gente estava conversando. Eu vou aproveitar a deixa, já que o senhor tocou no nome do nosso querido pastor Adriano. Eu estive em algumas oportunidades, nesse período de pandemia, realizando trabalhos com ele, né, no barco Luz da Amazônia, e cumprindo com o nosso papel de igreja, entregando alimentos e entregando a palavra de Deus. Quero só citar aqui um exemplo que nós temos lá na nossa igreja. Em março do ano passado, no início da pandemia, eu aluguei um trio e fui com o trio para o meio da rua, né, caminhando pelas ruas do Curiautinga, pregando a palavra e orando pelas pessoas. Inclusive, o vídeo que nós gravamos, ele bateu recorde de visualizações lá no bairro e muitas pessoas testemunharam de que elas foram curadas, foram abençoadas. O medo, o pavor que estava tomando conta delas naquele momento foi embora e elas deram um testemunho. Então, o que a igreja pode fazer? Ela pode fazer tudo. Se ela se empenhar, se dedicar, como fervorosos que somos, podemos fazer grande diferença mesmo no período de pandemia como nós estamos vivendo. Poxa, pastor, muito obrigado pela sua palavra. Amém. Assim, isso nos alimenta, nos fortalece. Eu espero e creio que fortaleça também você que nos assiste. Nesse momento de pandemia, nesse momento de guerra, as pessoas olham para a gente. Se a gente estiver desesperado, né, o que eles vão achar? Então, muito obrigado pelo seu exemplo, o exemplo da sua igreja, que a gente possa seguir e fazer a diferença nesse momento tão difícil que as pessoas estão passando. Deus abençoe. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus que escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirá-la de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu a Ele. Coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. A paz do Senhor, queridos irmãos. Com muita alegria nós estamos aqui com o pastor Maxwell Barros, pastor Mac. Ele é o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belém. Igreja sensacional que Deus tem usado para abençoar a vida de inúmeras pessoas aqui na nossa cidade. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco. Uma alegria, estamos aqui para servi-los e, claro, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós aqui em Belém. Obrigado, pastor. Nós combinamos, irmãos, de conversar sobre um assunto
e eu creio que pode ajudar bastante líderes e pastores que estão ouvindo também, que é como pastorear neste tempo tão desafiador, né, pastor? A gente não tem uma cartilha de como fazer, não tem nada escrito, a gente vai vivenciando na prática, acertando, errando. E eu queria que o senhor assim, compartilhasse um pouquinho da gente como tem sido a sua experiência pastoral nesse período de pandemia na Igreja Batista Lagoinha. De fato, o pastor Márcio mesmo fala que pastor não é quem prega, mas é quem cuida de pessoas. Não é? Prega, pode ser um conferencista também, ele pode pregar. Não é? Então, o que Jesus fez aqui na Terra, nada mais do que servir pessoas. Então, no contexto da pandemia ou fora dele, nosso objetivo sempre é servir pessoas. E, considerando que essa realidade que todos nós estamos enfrentando, eu creio que não apenas a gente, mas essa é uma necessidade de servir a comunidade, não apenas da igreja, mas a comunidade onde a igreja está inserida, não é? De uma forma não apenas espiritual, mas material também. Não é? Então, agora o que a gente observa é a dificuldade de comunicação, né? Porque no início da pandemia, mais ou menos há um ano atrás, né, foi decretado lockdown. Então, muitas igrejas, muitos de nós fomos tomados, aliás, todos nós, melhor dizendo, fomos tomados de surpresa ali. E tivemos que nos readequar, nos readaptar, fazer os cultos transmitidos, fazer os nossos encontros semanais de G6, que nós chamamos de grupo de crescimento, grupo de comunhão, usando as plataformas que existem, o Zoom, por exemplo. Então, mas fazer tudo possível para conectar essas pessoas, para estar perto das pessoas, não é? E dessa forma a gente conseguiu caminhar, a gente conseguiu fazer os nossos cursos de noivos, nossos cursos de bem casados, nós conseguimos fazer as reuniões, nós, enfim, desenvolvemos a atividade da igreja mesmo dessa forma remota, né? A Lagoinha ela tem uma característica, é uma igreja que abraça a família como um todo, mas tem um público muito grande de jovem, né? Entre 20 e até 44 anos, onde se concentra ali. Então, são pessoas que utilizam a tecnologia, os smartphones. A gente tem um aplicativo que a pessoa tem acesso, baixa grátis, e ela tem acesso a todas as plataformas de curso, de nossos cultos, né? Nosso G6, enfim, tudo a gente consegue ali ter através da plataforma. Mas não apenas através disso, mas das redes sociais como um todo. Quando a gente pensa em rede social, a gente vê que as pessoas, às vezes, podem utilizar essa ferramenta para o bem e para o mal. Né? É como quando, anos atrás, as pessoas brigavam para não ter TV. Né? E hoje a gente está aqui, nesse espaço, falando de uma televisão dentro da sua casa, tocando, compartilhando a nossa experiência, através dessa ferramenta que é poderosa. Da mesma forma, é a rede social. Não é? Hoje, é a principal ferramenta de comunicação das igrejas, né? De quem não tem aí um canal de televisão. De fato, é uma ferramenta que chega dentro desse aparelhinho tão pequenininho aqui e que a gente leva para onde a gente vai. Agora, com certeza. Agora eu fico pensando também, pastor, no seguinte, outro lado extremo. A gente observa também que, de uma certa forma, esse período com que as pessoas assistiram em casa, parece-nos que algumas, assim, acharam de uma certa forma até a melhor maneira e, por exemplo, se sentem à vontade para ir em tantos outros lugares, mas não se sentem à vontade para vir à igreja, né? E, de uma certa forma, isso é uma preocupação também, porque a gente sabe que não dá para ser igreja sem estar na igreja, né? A gente sabe que é aquela velha história do carvão longe do braseiro que vai apagar, né? Então, a gente conseguir achar um meio termo disso é tão difícil, né? A gente sabe que tem que, por exemplo, aqui na capela nós fizemos distanciamentos, o álcool em gel, a máscara, tudo direitinho, mas também algumas pessoas assim estão muito resistentes a voltar, né? Como é que o senhor tem trabalhado com essa questão lá na Lagoinha? De fato, a gente precisa perceber que, por exemplo, quem é torcedor do Maior do Norte aqui é o Paysandu, gente, desculpe, mas a gente brinca. Mas assim, ser torcedor de televisão é uma coisa, quando você vai no estádio é outra coisa. E a gente está falando de futebol, que tem uma torcida, quando um ganha, outro fica triste, mas falar como corpo de Cristo, como nada se compara a estar junto, né? Essa conexão, é assistir um prato tão bem feito, tão preparado através da televisão, mas você não sente o cheiro, você não sente o sabor, você só admira, né? Então, é claro que o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, ele vai estar ali,
no seu coração, né? E no hospital, tantas pessoas às vezes assistem no hospital, né? No seu trabalho. É uma ferramenta poderosa. Mas eu quero dizer a você que deixar de ir à igreja, congregar por medo, eu acho que nós precisamos sempre olhar a palavra de Deus como fundamento para nossas vidas, e a Bíblia diz que o amor dele lança fora o medo. A igreja ela foi estabelecida em nossa nação, aqui no estado, também, né, como uma atividade essencial. Né? Então, porque observe, imagina você se fechasse os hospitais nesse momento. Seria um absurdo, a gente talvez... É absurdo, fechou os hospitais exatamente quando mais precisa. Se fechassem os supermercados. Olha aí. Como é que ficaria o desespero da população? E a gente é espírito, alma e corpo, né? Então não podemos esquecer que a igreja ela é a resposta para a ansiedade das pessoas. É a única resposta. Jesus, acho que Apocalipse fala uma revelação de que a igreja compara a igreja como um castiçal, que aponta para Cristo, que aponta para a palavra, não é? Então, nós somos resposta para a ansiedade das pessoas quando a gente aponta para Cristo, porque Cristo é a única solução. Né? Cristo ele é o centro da nossa vida. Então, nós não podemos trocar esse centro pelo medo, é claro, a gente precisa ser responsável, como você falou, meu pastor. E a gente está cuidando, fazendo todas as... obedecendo todas as orientações aí dos órgãos públicos. No entanto, não deixe de vir para a igreja de forma alguma por causa do medo. Se você está doente, se você está ali entre a classificação que são grupo de risco, né? É claro, a gente tem que ser prudente, né? Precisamos respeitar a orientação da ciência. Às vezes as pessoas ficam dizendo que a ciência, como se a ciência negasse a fé. Não, é pelo contrário. Um pouco de ciência te traz o altivez, mas muita ciência, a pessoa reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, não é assim? Então, é por aí. Eu creio que não tem como ser torcedor apenas sentado na poltrona. Nós temos que estar lá juntos, mesmo com esse espaçamento, mas ouvir a voz da igreja ali cantando, enchendo aquele lugar, construindo um trono de louvor e adoração ao Senhor. É algo incomparável, é algo impagável, não é verdade? Essa palavra, assim, eu agradeço muito por o senhor compartilhar, porque eu sei que é uma decisão, cada um de nós vai tomar uma decisão, mas opte. Se você já se sente ali, se você não tem nenhuma comorbidade, se você não faz parte do grupo de risco, eu quero dizer para você, opte estar na casa do Senhor, né? Com certeza todas as igrejas, né, sérias estão adotando todas as coisas que são necessárias, mas não se acostume apenas em participar dos cultos online, que em casos, como o pastor citou, hospitais ou em casos de alguém enfermo, os nossos militares, por exemplo, que estão em serviço em outros lugares. Mas se você tem a possibilidade de estar na igreja com todo o cuidado, esteja na igreja, né, pastor? Sem dúvida alguma. Nós somos os guerreiros do Senhor, não podemos, né, recuar, não. Vamos para cima. Isso aí. Com responsabilidade e fé, mas vamos para cima. Pastor Mac, muito obrigado pela presença do Senhor. Eu agradeço porque certamente as suas palavras vão servir de incentivo e ânimo para, enfim, quantas pessoas nos estiverem assistindo. Muito obrigado pela presença do Senhor e que Deus abençoe a Igreja da Lagoinha, que é uma bênção em nossa cidade. Amém. Deus abençoe, conta conosco sempre. Estamos juntos e não esqueça, a gente, igreja, o evangelho, ele não é um canal de TV que a gente pode mudar, selecionar. Siga o seu pastor. Veja que você esteja em casa e que você, de repente, não quer vir por motivos seus particulares na igreja, mas assista ao culto da sua igreja. Porque quando a gente seleciona, a gente escolhe só aquilo que a gente precisa. Mas Deus não dá aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, melhor dizendo. Ele entrega aquilo que a gente precisa. Ele levanta as vozes proféticas exatamente para gerar no nosso coração essas palavras que vão mudar a sua vida. Amém. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe o senhor. Como viver uma vida de fé na prática? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. A fé é algo muito especial. Em síntese, fé é crer nas coisas que a gente não pode ver, mas a gente tem certeza que Deus pode fazer.
Fé é o que Deus espera de cada um de nós. Esse capítulo do livro de Hebreus, Hebreus 11, ele é muito especial porque ele traz uma lista dos famosos heróis da fé. Pessoas que conseguiram viver na prática uma vida de fé que agradava a Deus, e nós podemos aplicar na nossa vida. O que eles fizeram na vida deles, nós podemos aplicar na nossa vida, e com certeza isso também vai agradar o coração de Deus. Hoje, em poucos minutos, vamos falar sobre a vida de Abel, o primeiro herói da fé dessa lista. Aqui no versículo 4 diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui há um primeiro princípio para se colocar a fé na prática. Abel ofereceu o seu melhor. Ele não deu para o Senhor o que estava sobrando, ele não deu para o Senhor aquilo que Deus não pedia, ele deu para o seu Deus o seu melhor. Ele ofereceu as primícias do seu rebanho, enquanto Caim ofereceu alguns frutos para o Senhor. A palavra não diz que Deus olhou a quantidade. Ele não viu que Abel ofereceu mais coisas do que Caim, não. O que Deus viu foi o coração. Quando você oferece para o Senhor o seu melhor, isso sobe a Deus como um incenso suave, agradável ao Senhor. Então dê para o Senhor o seu melhor dos seus dias, o melhor vigor que você tiver, o melhor do seu coração, o melhor dos seus planos, dos seus projetos, da sua saúde, dos seus bens. Tudo que Deus der para você, devolva para Ele em forma de gratidão. Quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos vivendo esse aspecto da fé muito importante, oferecer-se a Deus como um sacrifício santo, como um sacrifício perfeito a Ele. Abel, além de oferecer um sacrifício melhor, um sacrifício do coração para Deus, a Bíblia diz também que ele foi aprovado pelo Senhor como um homem correto. Aqui há um outro aspecto da fé, uma vida de integridade, uma vida de correção. Se você quer viver uma vida de fé que agrada ao coração de Deus, então você tem que viver uma vida conforme o padrão de Deus. Uma vida correta, uma vida seguindo os preceitos e as leis de Deus. Não viva de qualquer jeito. Não gaste a sua vida fazendo o que talvez a maioria faz, então eu vou fazer também. Não, faça aquilo que agrada o coração de Deus. Quanto mais você conhecer a palavra dele, mais você vai saber como agir. O que Deus espera de você não é um simples ritualismo. Ele não quer que você viva uma vida de religiosidade no sentido de apenas fazer muitas coisas por Ele, para Ele, não. Deus, Ele sonda o nosso coração. O que Ele espera de mim e de você é que estejamos com o nosso coração conectado ao coração dele. Que amemos fazer aquilo que é certo, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Afaste-se daquilo que desagrada o coração de Deus. Afaste-se daquelas coisas que você sabe que não são corretas. Coloque o seu coração exclusivamente para fazer o que agrada o coração de Deus. E por último, aqui nesse mesmo versículo diz que por causa da fé de Abel, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Isso quer dizer que o testemunho de ter feito o melhor para Deus, de viver uma vida de correção, fala até depois de milênios depois de que Abel morreu. Isso significa que se você viver uma vida de fé na prática, o seu testemunho vai abençoar a vida de muitas pessoas por onde você for. As suas escolhas por fazer o que é certo, as suas escolhas por rejeitar as coisas que não agradam o coração de Deus, já vai ser uma pregação para muitas pessoas que conhecerem você. Por onde você for, viva uma vida de fé na prática. Agrade a Deus, ofereça o seu melhor para Ele. Com certeza você estará no centro da vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida. Viva uma vida de fé na prática.
esposa, a do cliente. Aproveitem a nossa enorme... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Que bom que você ficou conosco até o fim. E que Deus abençoe e multiplique ainda mais a sua vida e a sua família. É isso aí, pastor. Não podia esquecer, né, que hoje também é comemorado o Dia da Esposa do Pastor. Parabéns vocês, né, que nos abençoam. Roseli, pastora Anne, né, que são as esposas de pastores. E as esposas de pastores também que nos assistem. Parabéns para vocês. E não esquecendo também que amanhã, né, estaremos comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns às esposas de pastores e às nossas mulheres, né? Que sem elas, né, pastor, não seríamos nada, a vida né? ia ser muito cinza, muito chata, muito triste. Vocês trazem alegria para a vida de todos nós. Vamos orar? Vamos né? sim. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado por aqueles que nos assistem. Nós queremos, Senhor Deus, pedir uma bênção toda especial para eles. Queremos pedir também, Senhor Deus, uma bênção toda especial às nossas esposas, às esposas de pastores, aquelas ajudadoras, aquelas que estão conosco nesse combate, Senhor Deus. Pai, muito obrigado pela vida delas e queremos também te agradecer pela vida, Senhor Deus, das mulheres, que amanhã estaremos comemorando, Senhor Deus, o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado. E nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, entra com providência nesses lares que nos assistem, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, ter as suas necessidades supridas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bem, Deus abençoe. Até amanhã.